Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao NewsLab Webinars. O meu nome é Luciene e nós estamos aqui mais uma vez para falar de saúde com vocês. A nossa convidada de hoje, já é algumas vezes que ela está aqui no canal conosco, é a doutora Silvânia Ramalho. Ela é bioquímica farmacêutica com especialização em análise de custo e formação de preço de venda. Ela tem gestão comercial em vendas e é membro do grupo técnico de trabalho de análises clínicas do CRF-MG. O nosso tema de hoje será gestão de novos negócios e estratégias em tempos de transformação. Silvânia, seja muito bem-vindo novamente aqui no nosso canal. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e compartilhar mais um pouquinho do seu conhecimento aqui com a gente. Luciene, muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom estar com vocês da NewsLab, falando sobre temas de saúde, uma revista que é tão importante aí na área. E hoje a gente está aqui para renovar esse tema, após a RDC 786, né, que foi oficialmente publicada em agosto do ano passado. E aí, durante esses 12 meses de publicação da RDC e ela em atuação no mercado, várias transformações aconteceram e a gente vai falar um pouquinho aqui nesse treinamento. Então, vamos lá. Muito bom. E lembrando que a Silvânia é a colunista da revista NewsLab, então você também pode ter muito do conteúdo dela a cada edição. Obrigada, Silvânia. A palavra está com você. Muito obrigada. Vamos lá. Como a Lu disse, eu sou colunista da NewsLab. Eu trouxe aqui algumas capas que são bem importantes da NewsLab, além da divulgação do conteúdo técnico e muitas vezes científico, com alguma novidade do mercado de análises clínicas e da área de saúde de forma em geral. A NewsLab também traz a divulgação de alguns fornecedores e de alguns produtos que são essenciais. A gente vai ver alguns desses produtos aqui durante as estratégias, né, para novos negócios. E dentro da minha coluna, na seção Papo de Bancada, eu falo um pouquinho sobre gestão de custos, sobre gestores, como que esses gestores podem atuar de uma forma mais assertiva no mercado, transição de gestão e tudo que importa para que os novos modelos de negócio sejam implementados de uma forma mais segura, dando aí um norte, um direcionamento. Então, nos acompanhe pela revista, porque é bem importante os conteúdos que são divulgados. Então, quem eu sou, para quem ainda não me conhece, meu nome é Silvânia Ramalho, eu sou farmacêutica bioquímica, estou na área de análises clínicas há 21 anos e atuei em alguns dos principais players do mercado e em áreas distintas, né? Desde fornecimento de reagente, a laboratório de apoio, a associação de laboratorial e aí a grupos específicos com nichos específicos como outras áreas. Então, eu venho do Hermes Pardini, trabalhei na área de controle de qualidade de equipamentos, tenho experiência em gestão de qualidade. Depois eu tive uma experiência na LabRede, na área de compras, custos e formação do preço de venda. A gente também fazia análise de perdas dentro da LabRede. E foi um trabalho bem interessante na composição de custos e no entendimento melhor de como aproveitar melhor cada plataforma e trazer aí uma lucratividade, uma rentabilidade melhor. Depois eu fui para a LabTest, onde eu atuei na área de validação de equipamentos e assessoria científica de campo. É um outro fornecedor aí bem importante na área de análises clínicas, né, de insumos para laboratórios. E depois eu fui trabalhar no DB Diagnósticos. No DB, eu atuei na área de representação comercial, na região do sul de Minas, e atuei como assessora de relacionamento comercial Esmeralda. Então, na parte de treinamento, na parte de impulsionamento, direcionamento de melhores práticas, tanto em coleta, recepção e área técnica também. E aí eu tenho uma última experiência aí com o Grupo Colplast, onde eu trabalhei como consultora de vendas técnicas na área de cetologia em meio líquido, que é uma área que a gente vai falar um pouquinho sobre ela aqui também, que é uma área aí bem expressiva, que traz uma movimentação na área de biologia molecular, que é muito importante para o mercado atual e para todas as parcerias, né, que o governo federal também vem fazendo para cumprir aí com o protocolo da OMS, que é aumentar a testagem do HPV dentro do território nacional. Além disso, eu estou na coordenação do grupo técnico do CRF-MG,
e como colunista da Newslab. Esse aqui é o meu canal oficial no Instagram, eu estou no @Silvânia Ramalho Oficial, e lá eu compartilho algumas informações, algumas ideias, e em breve alguns treinamentos mais específicos ali, direcionados para a área de laboratório de análises clínicas e saúde. Então, vamos falar um pouquinho da RDC. A RDC 302 ficou aí desde 2005 até 2023 em atuação, e ela tinha um nicho de atuação muito restrito, porque ela falava que era uma regulamentação técnica para funcionamento de laboratório clínico. Ela serviu de diretriz e de base para a constituição de vários modelos de negócios, né, de negócio em análises clínicas de uma forma mais ordenada e coordenada. Então, eu digo sempre que a RDC 302, ela serviu muito como um patamar para o laboratório se organizar e, quem sabe, partir por uma acreditação, porque vários tópicos da RDC já direcionavam para essa construção. Agora, em 2023, com a necessidade de reformulação, de ampliação do acesso dos famosos EACs, né, que são os exames de análises clínicas, a RDC 786 passou por uma nova reformulação, que foi aí divulgada em maio e depois publicada em agosto. Ela hoje já está em prática com várias controvérsias, está passando por um processo de revisão, justamente pelas controvérsias que ocorreram entre a criação de uma legislação para um ecossistema em que a gente já está aí mergulhado nele aí há tantos anos. Então, a RDC 786 vem com uma ampliação da sua área de atuação, tanto para laboratórios clínicos, que já era contemplado na 302, como também para os laboratórios de anatomia e outros serviços, com abrangência aí da entrada do serviço tipo 1, tipo 2 e tipo 3. E as centrais de distribuições e os laboratórios de apoio. Então, ela deu uma abertura maior para outros entrantes na área de análises clínicas e outras diretrizes que são aí solicitadas no texto dessa RDC. Então, vou parafrasear uma amiga que sempre, quando falam de RDC com ela, ela fala: é uma lei e precisa ser cumprida. Então, a gente precisa se atualizar, entender melhor esse mercado. E aí, a Anvisa fez uma publicação oficial no dia 5 de maio, tem até esse vídeo aí, no canal digital do YouTube, e ela desenhou bem direitinho ali como ficariam os formatos. Então, o formato de comunicação entre os serviços, né? Agora, serviço 1, que são as farmácias e consultórios isolados, com o serviço tipo 3, que é laboratório clínico, essa comunicação do serviço 3, laboratório clínico, com o serviço 3, laboratório de apoio e com a central de distribuição, são estratégias para poder melhorar as comunicações e, de uma certa forma, cercear o trâmite de amostras indevidas, né? Porque aí a gente já bem sabe, todo mundo que está inteirado sobre o assunto, que o serviço tipo 1 não pode fazer armazenamento e guarda de amostras, nem recebimento de outros tipos de materiais. Ele só pode trabalhar ali com o que está direcionado em relação à punção capilar, né? Não pode trabalhar aí com punção arterial e nem com punção venosa. Então, o único material biológico que circula no serviço tipo 1 é a punção capilar. Então, no advento dessa abertura para outros exames de análises clínicas, dentro de outros serviços, o laboratório clínico tem a oportunidade de também fazer uma expansão na qualidade dos seus serviços e na quantidade de produtos que ele oferece. A gente nada mais do que faz é oferecer produtos para a área de saúde, e esses produtos vão impactar diretamente ali na decisão terapêutica e na constituição do nosso relacionamento com esse mercado, com essa comunidade. E aí já tem tantos afazeres no laboratório, e eu trouxe aqui um pouquinho uma estrutura de gestão de tempo para que a gente consiga pensar um pouco em como se organizar para fazer
uma atualização geral em todos os tópicos que entraram aí com a nova RDC, e todos os tópicos que o laboratório precisa para poder angariar ferramentas de crescimento, e nada mais do que falar de gestão de tempo, que afinal o proprietário às vezes divide ali vários jalecos durante o dia, né? Ele divide o jaleco da operação, ele divide o jaleco da gestão, ele divide o jaleco da tomada de decisão, ele divide o jaleco da responsabilidade técnica. Então, nada mais propício que falar de gestão de tempo. Então, na gestão de tempo, a gente tem um direcionamento que é bem interessante. Então, se é importante e é urgente, eu vou fazer agora. Se é importante, mas não é urgente, eu vou programar essa ação durante o meu dia, durante a semana, durante o meu mês. Se é urgente, mas não é importante, eu posso delegar. E se não é importante e também não é urgente, eu posso eliminar aquela tarefa. Eu não preciso ficar ali me concentrando numa tarefa que não tem importância e que não é urgência. Então, fazendo esse exercício diário, com todas as tarefas e todas as atividades que eu executo no laboratório, eu vou conseguir, de uma forma mais clara e objetiva, direcionar o meu tempo para que eu tenha tempo para fazer gestão, e gestão de uma forma inovadora e inteligente. Se engana quem pensa que laboratórios de análises clínicas não têm muito mais para oferecer do que o que já vem oferecendo no mercado. A gente precisa pensar muito no potencial científico e na formação de conteúdo científico e conteúdo estatístico que os milhares de laboratórios, sejam pequenos, médios ou de grandes portes, fazem em todo o Brasil todos os dias, né? É uma rotina que precisa ser mais valorizada. O laboratório clínico tem uma importância muito grande, e a partir do momento que eu faço essa gestão do tempo, eu consigo colocar mais o meu negócio à frente da comunidade em que eu atuo e ser mais participativo. Então, voltando um pouquinho no que eu havia comentado aqui, né, que o bioquímico e o biomédico, a principal atividade é a promoção da assistência. O seu trabalho vai gerar evidências clínicas que contribuem de forma relevante para a política de saúde nacional. Então, toda essa política de saúde que gira em torno dos estados e municípios, ela é gerada a partir da promoção de assistência que a gente faz. Então, não duvidem da importância do trabalho que é feito aí pelos bioquímicos e biomédicos de todo o país à frente dos seus laboratórios clínicos. Então, nessa cadeia de gestão, o que o bioquímico e o biomédico muitas vezes é? Ele é o gestor, ele está ali na recepção, ele faz a coleta, muitas vezes, ele cuida do estacionamento, ele cuida de uma liberação de resultado, ele pode ser o proprietário ao mesmo tempo, que precisa planejar, comprar, ter responsabilidade civil e técnica pelo laboratório, ele cuida da parte operacional para garantir coletas, recoletas, análises, resultados e repetições com garantia da qualidade. E ele, muitas vezes, também é um comunicador. É aquele que faz contato médico quando tem um resultado crítico que precisa ser notificado. É ele que faz contato com o paciente quando precisa solicitar uma recoleta ou fazer um direcionamento, né, de um exame especializado. É ele que está na rede social, conversando e se comunicando aí em várias plataformas digitais, em várias plataformas de comunicação com o paciente cliente dele, né? E é ele que executa ou participa de eventos, né? O bioquímico, o biomédico, o proprietário, gestor e o operacional é aquele que também é um formador de network entre os congressos, nos eventos acadêmicos e científicos, nas universidades e nas faculdades, entre os médicos, né, ali numa visita médica, que é algo muito importante e que, às vezes, por uma má gestão do tempo, eu acabo não conseguindo fazer. Vocês não têm dimensão do quanto é importante a visitação médica, o quanto que estar próximo do gerador das solicitações clínicas faz com que o desempenho do laboratório melhore e essa comunicação e esse estreitamento também melhore junto com o prescritor daí da cidade de vocês, da região onde vocês atuam.
Lembrando que 70% das decisões médicas são baseadas em resultados de exames laboratoriais. E essas aqui são tantas áreas nas quais nós podemos atuar e atuamos com uma excelência, fazendo aí um agrupamento de produtos e serviços onde o paciente, cliente, vai entrar e vai conseguir resolver toda a vida dele, né? Toda a vida terapêutica dele, as relações médicas dele, num ambiente onde eu posso oferecer vários desses serviços. Eu sempre trago o KNAI, que é uma ferramenta aí de geração de receita, né? De identificação de área de atuação. Então, eu sempre trago os KNAIs, que é uma informação interessante para quem aí quer atuar em alguma área e não sabe por onde começar. Então, comece pelo KNAI, que é aí a identificação do seu negócio. E aí, o que nos chamam como pontos de atenção para a gente começar a falar de gestão de estratégia? Na gestão estratégica, observe a origem das requisições. Então, quem está partindo para fazer uma gestão estratégica com o objetivo de aumentar o ponto de equilíbrio financeiro do seu negócio, de aumentar a receita do laboratório, a gente vê aí dentro do Instagram, né, com as publicidades muitas vezes patrocinadas ou com publicidades de pessoas que a gente já segue, sempre essa dor da questão do aumento do faturamento, que é aí uma das grandes solicitações da maioria dos nichos de mercado, e nesse nicho que a gente está, que é a área de saúde, tem-se muito conteúdo sobre o assunto. Então, eu sempre falo que para começar a aumentar as vendas, eu preciso olhar primeiro para o meu negócio. Porque nada é tão perigoso quanto um negócio sem uma gestão adequada e sem um conhecimento dos números e de qual estratégia eu posso adotar, do que uma pessoa que se lança no mercado sem saber esses números, o quanto isso é perigoso e o quanto isso é arriscado. Então, a primeira coisa é conheça o seu negócio, saiba as limitações e as potencialidades que o seu negócio tem, para saber qual a melhor estratégia a seguir. Então, a primeira coisa é observar a origem das requisições. Quem são os médicos que mais demandam? Procurar esses médicos, fazer uma visita de aproximação, fazer uma visita de oferta do próprio laboratório é uma estratégia interessante. Qual que é a faixa etária de atendimento no meu laboratório? Será que eu recebo mais idosos, ou mais criança, ou mais adultos? Ou eu tenho uma faixa de atendimento mista, né? A gente observa ali, olhando na própria recepção, a quantidade de pacientes e quais são esses pacientes, para eu saber quais os produtos são interessantes para a comunidade que me segue e que frequenta o meu negócio. E qual que é a necessidade desse meu cliente. Depois que eu tenho esses dados, o interessante é eu ter uma curva ABC. Quais são os exames mais solicitados? Quais são os exames complementares? E aí eu chamo de complementares aqueles em que eu vou fazer o desmembramento de diagnóstico. Eu tenho o exame básico de check-up, que são os mais solicitados, aí eu vou ver quais são esses mais solicitados, de repente eu vou descobrir ali que o beta-HCG tem um volume grande de solicitação, e se eu colocar um equipamento de point of care e oferecer dentro da minha cidade um exame de beta-HCG no mesmo dia, vai gerar um diferencial para a comunidade que me acompanha. E aí eu posso ver ali que os exames complementares, que são aqueles exames de desdobramento para fechamento diagnóstico, eu não sou tão procurada dentro da cidade, mas eles existem ali dentro. Então, eu posso ir atrás desses exames, fazendo aí a origem das requisições, procurar esses médicos e saber por que esses pacientes, para onde esses pacientes estão sendo direcionados, né, para fazer os exames complementares. E os exames que não são solicitados. Quando eu pego uma lista de exames em que eu posso terceirizar ou que eu tenho internalizada e que eu tenho um volume numa curva ABC muito pequeno e pouco expressivo, eu posso começar por esses exames. Quais estratégias eu posso fazer para trazer mais esses exames que vão aumentar o meu ticket médio? Então, de posse dessas informações, eu posso começar a pensar em internalizar.
Se eu internalizar, vai reduzir prazo, e o prazo é interessante na região que eu atuo, então é uma estratégia que eu vou começar a seguir. Se eu internalizar, eu vou ter que envolver a minha equipe. É primordial que em qualquer internalização, qualquer exame que não é solicitado, que eu vou fazer uma visita médica e vou buscar esse exame, que eu faça o envolvimento de todas as pessoas chaves dentro do meu laboratório que vão participar desse processo. Então, desde a recepção que faz o cadastro, a coleta que faz a punção do paciente, e precisa trazer ali o material correto na, na, na embalagem de transporte correta, se é um frasco, se é um tubo de EDTA, se é um tubo seco, se é um tubo comum, né, com gel separador, que é um dos mais utilizados na diária do laboratório, eu preciso envolver essa equipe. Se é quem faz a triagem e faz a separação do material, se ele precisa separar e transferir para uma outra embalagem, ou se ele precisa separar e encaminhar naquela mesma embalagem, se eu troquei de laboratório de apoio, porque eu consegui uma negociação melhor no laboratório X que no Y, então eu preciso envolver toda a equipe. A liberação do resultado, que existem exames que têm um prazo maior, se eu preciso comunicar isso para o paciente, que aquele exame não é, por exemplo, um exame de glicose que eu realizo internamente, uma dosagem de glicose que eu realizo internamente e que sai muito mais rápido que um exame mais específico ou um exame que demanda um formulário específico. Então, quando eu vou internalizar ou quando eu vou buscar esses exames para terceirizar, eu preciso pensar em envolver a equipe e principalmente nessa parte de capacitação. Quando eu penso em novos negócios propriamente dito, já tendo posse de tudo que eu posso fazer em casa, de tudo que eu tenho, autonomia, capacidade e dimensionamento para fazer interno, eu posso começar a pensar em novos negócios, para poder trazer novas receitas. E aí, no que eu posso pensar? Por exemplo, numa coleta móvel, por exemplo, em pensar em tecnologia e trazer uma tecnologia diferenciada para dentro do meu laboratório. Alguns laboratórios utilizam, por exemplo, o separador de tubos, que a coleta, o cadastro se comunica com esse separador e ele já gera a etiqueta e os tubos já preparados para o técnico somente pegar aqueles tubos ali e executar a coleta do paciente. Além disso, tem outras tecnologias, a gente vai falar de algumas aqui, e vocês conhecem tantas outras que podem ser agregadas aí como os novos negócios, para trazer outros canais de receita para o laboratório. E quando eu penso em novos negócios, eu preciso pensar em estratégias. E para pensar em estratégias, eu preciso pensar no equilíbrio econômico e financeiro do meu laboratório clínico. Quando eu penso nesse equilíbrio econômico, eu digo que eu já tenho a minha base de custo, já sei a minha margem de contribuição, já sei quanto eu tenho para fazer investimento. Muitas vezes eu preciso trocar meu equipamento de hematologia e eu vou fazer um investimento. Mas quanto é esse investimento nesse equipamento novo? Porque a minha rotina subiu muito e eu preciso de um equipamento ou de backup ou trocar para uma plataforma que tenha esteira, para que sobre mais tempo para o meu operador executar outras atividades. Então, quando eu tenho essa noção de equilíbrio, tanto financeiro quanto operacional, porque a partir do momento que eu tenho um controle, um equilíbrio operacional, eu consigo absorver novos negócios, porque a minha equipe está capacitada e envolvida, e eu tenho um tempo ocioso que eu posso implementar. Ou eu vou precisar trazer novos profissionais ou um profissional específico para esse novo negócio que eu quero implementar. Então, quando eu vou partir para a área de estratégias, eu posso pensar em horários especiais, onde eu tenho ociosidade, que eu posso implementar novos negócios. Eu vou pensar em atendimento diferenciado, porque eu já fiz ali uma observação do meu público, já vi a faixa etária, já dimensionei esse público, mas eu preciso diferenciar alguma coisa para eu trazer um público que eu vejo que não tem frequentado o meu laboratório. E a facilidade de pagamento. Hoje em dia, é muito comum o paciente procurar por essa facilidade, né? No advento aí da pandemia, várias pessoas perderam, se desvincularam com planos de saúde e hoje acabam trazendo
muitas áreas, né, de investigação para um pagamento à vista ou para um pagamento parcelado, né? Então, tem-se uma movimentação diferenciada agora. Então, é interessante o laboratório facilitar as formas de pagamento dele, para atrair esse público e para trazê-lo também. Quando eu penso em novos negócios e eu penso em estratégia, eu preciso pensar em inovação. O quanto eu vou inovar na minha região de atuação, ou o quanto eu preciso inovar o meu laboratório para eu conseguir trazer novos negócios e qual a estratégia que eu vou desenhar para que essa inovação seja percebida. Porque muitas vezes eu inovo, vou lá e mudo a logo do laboratório. E isso não é percebido porque, no formato que eu fiz a minha estratégia, isso não chegou no alcance do paciente. Como que eu crio uma estratégia para começar a fazer visitações médicas, mas eu não inovei nada para chegar ali para apresentar para aquele médico. Então, eu estou com mais do mesmo, e quando eu penso em inovação, eu vou criar uma estratégia onde o que eu criei, né, o que eu pensei como forma de aprofundar mais no mercado ou trazer uma receita maior, isso seja percebido. Então, inovação é um processo onde eu crio algo novo, ou eu melhoro o que já existe. Então, nem sempre vai ter um investimento, mas eu posso fazer um investimento em aquisição. Eu posso fazer um investimento em aquisição para criar alguma coisa nova, mas eu posso fazer também um investimento para melhorar o que eu já tenho. Então, por que eu preciso inovar? E por que o conceito de inovação passa por criar e melhorar? Porque o objetivo principal da inovação é desenvolver produtos, serviços e métodos, ou até uma ideia. Então, uma ideia é implantar um novo negócio, e aí eu vou inovar. Então, como eu vou inovar para que isso seja percebido? E aí eu vou conseguir oferecer solução para problema. Então, eu preciso sempre pensar que esse investimento que eu estou fazendo em melhoria ou em criação, ele vai resolver o problema. Vai resolver o problema de alguém, vai resolver o meu problema, porque ele também vai gerar receita. Quando a gente pensa em novas estratégias, o que eu ainda posso oferecer para o meu cliente paciente? Eu já ofereço segurança do paciente. Então, a segurança do paciente é uma alternativa para tornar a experiência do paciente mais segura. A partir do momento que eu torno essa experiência mais segura, eu crio uma imagem e eu crio uma autoridade na região onde eu atuo. O paciente acaba se sentindo parte da imagem que eu criei e ele acaba se sentindo tão seguro a ponto de recomendar ou, se ele não sente essa segurança, de desaconselhar algumas pessoas. Então, a melhor propaganda, segundo aí as interações, né, com marketing e com o mercado de vendas, a melhor propaganda é aquela boca a boca. Então, se eu crio uma experiência segura, eu vou criar uma positividade nesse paciente e eu acabo sendo indicado. Diante da experiência desse paciente, eu posso fazer abordagem e posso oferecer outros serviços para ele. Por quê? Eu já ofereço segurança. Então, quando esse paciente entra no meu negócio, entra dentro do meu negócio laboratório clínico, ele já se sente seguro a ponto de experimentar outras coisas. Ele não vem fazer mais do mesmo. Ele acaba experimentando outras oportunidades que eu vou oferecer para ele. E aí, quando eu já tenho essa imagem vinculada, a avaliação das impressões do paciente durante o pós-atendimento são importantíssimas, porque muitas vezes o paciente não fala, mas ele não retorna. Ou muitas vezes o paciente não fala e ele vai falar dentro do consultório, o que é uma coisa ruim, porque acaba passando uma impressão ali para aquele médico requisitante de que eu não ofereci nem segurança e nem uma experiência agradável para o paciente. Então, ele acaba não indicando o meu laboratório clínico. Então, as pesquisas de satisfações são importantíssimas. Pedir ao paciente que ele fale, registrar a fala desse paciente em um formulário, que depois vai para uma análise interna dos gestores, dos tomadores de decisão, as pessoas que acompanham os indicadores do laboratório, é importantíssima para eu garantir que todo o investimento que eu fizer em segurança e experiência vai vincular a imagem do laboratório e vai trazer uma boa impressão para esse paciente.
E aí eu vou falar de um assunto que muitas vezes é ali a parte de redução de custo. Muitos laboratórios acham, acreditam, né, que o café da manhã oferecido no laboratório para o de jejum é uma redução de custo, quando na verdade ele não é uma estratégia de redução de custo. O de jejum, ele tem um significado muito importante para o paciente. Aquele paciente que ficou ali no período de jejum de 8 ou de 12 horas, ele tem uma importância muito grande para esse paciente, principalmente aquele paciente onde eu tenho um foco visual maior e uma preocupação maior com a alimentação. Então, se ele tem esse foco em ter uma alimentação saudável, em seguir os horários, o dia que ele faz o jejum para fazer um exame de análises clínicas, o de jejum tem uma importância muito grande para esse paciente. Então, tomar café da manhã significa repor as energias que a gente gastou durante a noite. Por isso que é tão importante. E aí tem uma frase do Peter Drucker, que é um consultor em gestão, que eu achei bem propícia para esse momento, que é a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, eu posso ter várias estratégias dentro do meu laboratório. Eu ofereço um manobrista no meu estacionamento, e aí observem que aqui eu vou dar vários exemplos de estratégias que vocês podem implementar para criar esse diferencial dentro da área de atuação. Então, eu tenho ali um manobrista que fica no estacionamento, às vezes é um idoso que veio fazer o exame sem o acompanhamento dos filhos, ou do neto, ou do acompanhante, e ele tem uma dificuldade para estacionar. Às vezes é uma pessoa recém-habilitada que tem dificuldade para estacionar. Então, o manobrista, às vezes, é uma estratégia. O estacionamento também é uma estratégia, né? E aí fica uma dica para os representantes, quão desconfortável é o paciente chegar na porta do laboratório e os representantes comerciais ou os representantes que fazem visita em laboratório estarem ocupando a vaga de um paciente. Então, o ideal é que, né, a gente deixe essas vagas liberadas para os pacientes, né, porque fica muito mais prático para o laboratório e muito mais assertiva a estratégia em oferecer um estacionamento ali próximo, uma vaga, né, próxima ao laboratório, que ele não vai ter que fazer um deslocamento tão grande. Então, eu posso oferecer todas essas alternativas, uma recepção bem organizada, com poltronas bem confortáveis, com uma decoração que abrace o paciente, com as recepcionistas ali, com a expressão do Nordeste, né, fardadas, com a farda bonita, com o uniforme bem organizado, com um uniforme bonito, com uma logo bonita. E aí, a minha estratégia foi comida no café da manhã, né? Por causa da minha cultura de pensar que o café da manhã, o café que o paciente toma no de jejum, é um custo. Ele não é um custo, ele é um investimento para eu fidelizar esse paciente. Então, não importa quão boa ou bem elaborada for sua estratégia, se a sua organização, se o seu laboratório clínico tem uma cultura interna tão poderosa que pode impedir uma implementação bem-sucedida. Ao longo desses 21 anos, eu visitei vários laboratórios no Brasil inteiro, e tem uma história bem curiosa, assim, de um laboratório que tinha um café da manhã o mais elogiado da capital. Ele está numa capital bem grande, uma das maiores capitais do Brasil, e ele tem um café da manhã, tinha um café da manhã ali fantástico, assim. As pessoas não iam lá para tomar café, mas o de jejum, a pessoa sentia segurança e se sentia acolhida, porque ela sabia que depois de ficar 12 horas em jejum, ela teria o conforto de tomar um café para ela chegar tranquila em casa, para ela se deslocar dali e repor as energias que ela perdeu durante a noite. Lembra por que o de jejum é tão importante? E aí eles drasticamente, por uma questão de custo, foram lá e fizeram uma movimentação grande no café. Ao invés de oferecer todas as variedades que eles tinham, por uma questão de custo, eles foram lá e começaram a oferecer só o café e o pão de queijo.
e isso deu uma polêmica entre os pacientes que eram frequentes ali. E não significa que, por exemplo, eu preciso oferecer um banquete, mas eu preciso oferecer um acolhimento para esse paciente. Um suco de frutas, um bolo, um pão de queijo, um pão com patê, um pão com uma manteiga que fica ali fechadinha e o próprio paciente escolhe entre a manteiga e o creme cheese e passa no pão para não comer o pão seco, um biscoito. Existem alguns laboratórios que eu conheço que, por exemplo, eu tenho um laboratório que eu visito, que o próprio dono prepara o café um dia antes e ele divulga em rede social. Então, ele prepara bolos maravilhosos. Ele faz um bolo, ele serve um bolo com café. E o bolo foi ele que fez e ele divulgou o bolo, ele fazendo o bolo, ele preparando, ele convidando os pacientes do laboratório para ir no outro dia fazer o exame e tomar um café no laboratório. Já um outro laboratório com quem eu visitava, ele tinha uma rosca caseira que a funcionária preparava e colocava na recepção para os pacientes, na recepção para os pacientes após a coleta, fazendo o de jejum, e muitos pacientes procuravam esse laboratório por causa dessa bendita rosca caseira. Então, não é um investimento gigante, mas é algo que acolha esse paciente e traga. Então, não pensem que o café do de jejum é um custo, ele é um investimento, ele é uma fidelização desse paciente. Então, quando eu começo a fazer essa implementação, na fase 1, eu preciso fazer uma análise detalhada, quando eu vou colocar uma nova estratégia para movimentar um novo negócio. Qual é o meu diferencial na região onde eu atuo? Eu preciso melhorar esse diferencial ou eu preciso implementar alguma coisa, fazer algum investimento nesse diferencial para eu me tornar mais ainda referência na cidade onde eu atuo? Na fase 2, que é a fase de planejamento, como, quando e quais os recursos eu necessito para implementar uma inovação? Ou como, quando e quais os recursos eu preciso para melhorar o que eu já tenho como diferencial? E na fase 3, que é a fase de execução, eu vou implementar, corrigir, medir e vou agir. É o famoso ciclo do PDCA, né? Eu vou implementar uma estratégia nova, eu vou observar essa estratégia, porque muitas vezes eu preciso corrigir um ponto ou outro, eu vou medir se aquilo está me trazendo retorno financeiro, e se não está trazendo, eu volto e corrijo essa estratégia para me trazer o retorno esperado, ou de fidelização de pacientes, ou de retorno financeiro propriamente dito, ou de imagem para o laboratório, que são aí as redes sociais, ou de imagem vinculada no paciente que passou pela experiência e gostou do serviço que eu ofereço. E aí eu vou agir durante todo o processo, pós-processo de execução, para poder garantir que eu mantenha a qualidade daquele serviço que eu estou oferecendo ou daquela inovação. E aí, quando eu penso em atração e retenção, quais os serviços que eu posso agregar? Para quem já trabalha com beta-HCG, o beta-HCG não é feito só pelas pacientes que têm uma solicitação clínica ou que têm a curiosidade de saber se engravidou. Ele também pode ser oferecido nas clínicas de fertilização. Dentro das clínicas de fertilização, em todas as regiões, né? Seja até a clínica de fertilização da cidade vizinha, a sua, já que a sua cidade não tenha uma clínica de fertilização. Você pode agregar numa visita, tanto oferecendo beta-HCG, quanto outros exames que fazem parte do protocolo de fertilização. E daí, essa paciente que passou pelo processo de análise de beta-HCG, ela vem com o protocolo de pré-natal. Então, quais os diferenciais que eu posso oferecer para essa paciente para que ela venha fazer o pré-natal comigo? A famosa curva, né? Glicêmica, que a maioria das gestantes passam por esse processo, eu posso oferecer uma sala individual, uma sala confortável, uma cadeira confortável para o paciente do pré-natal que vai fazer a curva, ou para o paciente do pré-natal, ou para o paciente idoso, que também vai fazer uma curva glicêmica. Então, o que eu posso fazer para atrair e para reter esse paciente dentro do consultório? Então, seguindo essa linha de pensamento aqui,
em relação à fertilização, aqui a clínica de fertilização, eu também posso oferecer a sexagem fetal e o teste do pezinho, né? Tem outros exames que eu posso estar oferecendo aí para esse paciente. Então, oferecemos os melhores serviços. Quais serviços eu posso agregar para aumentar a receita? Eu posso oferecer uma coleta domiciliar, né? Que aí eu faço ali o atendimento ao paciente idoso no conforto da residência. Eu posso oferecer uma otimização de atendimento. Eu posso abrir o laboratório para atendimentos em horários com menor pico. O grande pico do laboratório é entre ali às 6h30 da manhã e às 11 da manhã. Depois desse horário, eu tenho uma equipe ociosa ou uma equipe que está na produção em área técnica, mas eu posso oferecer outros diferenciais fora desse horário. O exame, por exemplo, que não requer jejum ou preparo, eu posso oferecer fora desse horário. Aqui, um grande exemplo, por exemplo, a sexagem fetal. Eu não preciso de preparo para sexagem fetal. Eu preciso que a paciente tenha ali o protocolo de período em que ela pode realizar o exame e o uso ou não de anticoagulante. Mas eu posso oferecer, por exemplo, que no horário da tarde o laboratório está mais tranquilo e essa paciente pode vir para fazer o exame de sexagem fetal num horário mais tranquilo, que ela não vai ter que aguardar tanto tempo, que o atendimento dela vai ser mais rápido. Eu posso oferecer também melhoria, para aumentar a minha receita, a coleta empresarial, né? Que aí eu posso facilitar o deslocamento do paciente para os exames periódicos, ao invés de esse paciente deslocar para uma região mais distante, que tem o deslocamento ali com transporte público, eu posso estar fechando uma parceria com aquela empresa e fazendo o que a gente chama de posto de coleta itinerante na RDC 786. Então, a coleta empresarial, ela é contemplada na RDC, e aí, com todo o trâmite de desenho do projeto e aprovação da vigilância sanitária, eu posso estar com um profissional capacitado, treinado e habilitado se deslocando para fazer uma coleta empresarial ou para fazer uma coleta domiciliar. E aí tem um outro negócio que é bem interessante, que é a parceria de translado. Por que não fechar a parceria com uma empresa de transporte ou com o Uber ou com um motorista particular dentro da cidade para facilitar o deslocamento dos pacientes com essas parcerias? Às vezes é um paciente que faz questão de sair de casa e ir ao laboratório para poder acompanhar a execução do exame dele, para poder estar, né, em contato com outras pessoas. Então, para ele é interessante esse translado. Às vezes não tem ali um acompanhante disponível, o filho ou o neto não está disponível no dia para levar, a parturiente, né, que acabou de ter o bebê e precisa levar para fazer os exames ou para fazer as vacinas, o protocolo de vacinas. Se eu tiver um translado, eu posso ir buscar essa paciente em casa, trazer ela junto com o bebê no conforto, e depois esse serviço que eu tenho com o custo que eu agrego, que muitas vezes o paciente vai se sentir confortável em pagar pela segurança que o laboratório oferece, eu posso estar oferecendo transporte de ida e volta com horários agendados, em que esse paciente não vai ter o transtorno de aguardar em fila, não vai ter o transtorno de ter que se virar ali, né, se organizar para poder conseguir fazer esse deslocamento. Então, tudo que eu posso aumentar no meu faturamento. E aí, quando a gente fala de atendimento inclusivo, existe algumas regras básicas aí que a gente precisa seguir de acordo com legislação de estados e municípios, que são as questões das preferências e prioridades. Então, assim, tem um conceito diferente em dar a preferência e dar a prioridade. Preferência é o ato de preferir uma pessoa ou uma coisa e tem uma manifestação distinta ou de atenção. Então, eu estou dando atenção, estou dando preferência. Agora, a prioridade é uma anterioridade. A preferência conferida a alguém relativamente ao tempo de realização do seu direito, com preterição dos de outros. Então, prioridade é diferente de preferência. E cada vez que eu obedeço os critérios de prioridade, eu estou obedecendo leis, né, regionais ou municipais, estaduais, mas também eu estou
dizendo para aquele paciente, né, estou conferindo para aquele paciente que eu tenho uma preocupação com o direito que ele possui. Então, a gente tem uma escalinha aí de direitos que a gente já vinha trabalhando há muito tempo. Aqui não estão todas, porque aqui é só para trazer mesmo a ideia dos critérios de inclusão, desse atendimento inclusivo. E aí a gente precisa pensar também como é o meu atendimento inclusivo para crianças, adolescentes e adultos portadores de necessidade especial. Eu visitava um laboratório que era bem curioso, porque na comunidade que ele estava, existiam vários pacientes com necessidade especial. E aí tinha uma acolhedora específico que se especializou nesse atendimento. Então, quando esses pacientes especiais chegavam, eles criaram uma empatia tão grande pela forma como ela abordava, como ela acolhia, como ela entendia esse paciente e os pais que acompanhavam esse paciente, que ela acabou virando uma referência. Então, quando eles chegavam, eles acabavam procurando por ela. Outra coisa que é muito interessante no atendimento inclusivo é pensar nos pacientes com deficiência auditiva e que necessitam de atendimento em Libras. Poucos são os laboratórios clínicos que oferecem ali um profissional capacitado de fazer um diálogo em Libras com o paciente que tem essa necessidade especial. Então, pensar em atendimento inclusivo também é uma estratégia de novos negócios, e quando eu penso em aumentar o meu faturamento, essa estratégia também está direcionada. A coleta infantil é importantíssima, porque exame de sangue não precisa ser sinônimo de dor e de medo. E aí existem várias estratégias que podem ser adotadas para eu trazer esse público infantil. O público infantil, muitas vezes, não tem uma carteira tão grande de exames laboratoriais, né? Não tem uma necessidade. Mas quando tem, a gente precisa pensar tanto no público infantil quanto no público idoso, né? Ou até mesmo no público adulto, que existem várias pessoas que têm aí a aversão da punção venosa, que eu preciso tornar essa experiência confortável e segura. Então, hoje em dia, tem aí os scanners de veia, os óculos virtuais, que acabam descentralizando o medo e fazendo com que aquela experiência de punção seja agradável e confortável. Com isso, eu fidelizo o paciente. Então, falando da coleta infantil, e aí falando um pouquinho também ainda dos critérios de inclusão, eu preciso sensibilizar. Então, quando eu sensibilizo os pais, eles sensibilizam a rede escolar e a própria criança. Quando eu crio estratégias na coleta infantil, eu acabo criando uma rede de fomentação e de divulgação do meu negócio. Ele aproxima as crianças que têm maior necessidade, maior resistência à punção, e eu acabo criando uma estratégia para as crianças que têm maior resistência à punção também. Então, eu trago essa criança para o laboratório e acabo virando referência. Então, além do óculos virtual e do scanner de veias, eu tenho aí, por exemplo, a famosinha, que é a Buzz, que é a abelha, né, que fica ali, promove uma vibração no braço durante a coleta e acaba distraindo a criança, e aí ela tem ali as asas com congelamento com uma temperatura menor, né? Não chega a ser um congelamento, mas com uma temperatura menor que dá um certo alívio na região da punção. Eu tenho, por exemplo, o certificado de coragem. Essa foto aqui é de um certificado de coragem que foi implantado num hospital da base aérea. Então, até nesse segmento tem-se a preocupação. Então, por que no meu laboratório particular, que atende um público maior, específico, de porta, eu não posso implementar estratégia? E aí, se a gente observar, eles têm até uma sala decorada, salas infantis decoradas são atrativas. E isso tudo começa lá com o teste do pezinho. Então, se eu tenho uma sala decorada, se eu tenho um ambiente receptivo para fazer o teste do pezinho, eu vou criar uma fidelização desde esse início até o final. Eu sempre brincava no acompanhamento das coletas de teste do pezinho que os pais e as mães entram como leoas, assim, né? É o leão e a leoa, porque é um bebezinho que acabou de chegar, é o xodó da família, a avó vai junto. Então, quando eu crio uma boa experiência no teste do pezinho, eu acabo fidelizando esse paciente para voltar e consumir outros serviços. Falando um pouquinho
da área de saudável, né, da área de preocupação com saúde e longevidade, eu também posso ter estratégias para essa área. Cada vez mais a gente vê aí idosos e a melhor idade, né, praticando atividade física e um público adulto preocupado com qualidade de vida e com longevidade. Então, falando de saúde e longevidade, o que, que eu posso ter? Prospecção de academias, empresas ligadas ao esporte, idosos e atletas profissionais e não profissionais. Eu posso gerar engajamento em eventos e atividades ligadas à saúde e qualidade de vida. Então, vai ter uma feira na minha cidade, eu posso fazer medição de glicemia nessa feira, aferição de pressão nessa feira e divulgação do laboratório, ou divulgação de estratégias e outros negócios que eu implementei no meu laboratório clínico. Eu posso usar essas estratégias para fechar parcerias com outras especialidades médicas, com médico do esporte, com ortomolecular, com nutricionistas. Então, eu posso gerar toda uma cadeia dentro dessa cadeia de saúde e longevidade que vai me gerar nossos negócios. E aí eu vou começar a trazer a partir desse slide algumas ideias de esteira de produtos, que é a seguinte dinâmica. Eu começo oferecendo um produto e depois eu vou escalonando para chegar em outros que vai me agregar um ticket médio maior. Então, na esteira de produtos, eu posso começar com check-up. Eu ofereço check-up para academias, empresas ligadas ao esporte, idosos que frequentam academia, atletas profissionais e não profissionais. E aí, dessa oferta do check-up, eu posso oferecer, por exemplo, o painel A200, para ele começar a ver se as estratégias dele nutricionais estão num caminho que vai gerar o objetivo que ele está ali no investimento que ele fez em saúde e longevidade. Do A200, eu posso partir para um painel nutrigenético ou nutrigenômico, conforme o laboratório com que vocês trabalham, e quem sabe até oferecer um perfil esportivo. Para atletas profissionais, eu posso oferecer esse pacote, e para atletas não profissionais também. Pensando em longevidade, pensando em médico do esporte, ortopedista, ortomolecular e nutricionistas. São todas cadeias de serviços que podem consumir esse tipo de produto do meu laboratório clínico. Uma outra estratégia de negócio é a vacinação. As clínicas de vacina, né, são descentralizadas dos laboratórios e não tem nada que impeça que o laboratório tenha vacinação interna. Inclusive, o Conselho Federal de Farmácia oferece o curso de capacitação em vacinação para farmacêuticos, sem custo, com aula teórica e aula prática. Então, isso é muito importante porque na vacinação é uma outra estratégia de retenção do paciente. Eu já estou trazendo eu já estou em convivência com esse paciente que veio para fazer o exame do teste do pezinho. Ele veio fazer o teste do pezinho, nada me impede que eu ofereça para ele o plano vacinal, né? A imunização adulto e infantil é importantíssima e é amplamente procurada. Então, o que eu posso fazer? Eu posso oferecer, no momento do teste do pezinho, pacotes, eu posso vender o pacote de imunização com todo o ciclo de vacinas, porque eu já estou fazendo uma orientação. Lembra lá da promoção de saúde que o bioquímico e o biomédico têm por missão executar dentro da área de atuação? Então, eu posso fazer ali a orientação desse plano de imunização e já posso fechar um pacote com esse ciclo completo. É uma oportunidade de venda em empresas e condomínios, em campanhas antecipadas, por exemplo, campanha de vacina da gripe. Eu posso fazer uma campanha, agora campanha de vacina do Covid, campanha de vacina da dengue. Eu posso fazer uma campanha dentro de condomínios e dentro de empresas e posso estar oferecendo esse deslocamento de vacinação. Existe uma caixa térmica que ela tem controle de temperatura e ela é especificamente adaptada para esses deslocamentos. Então, regulamentado e aprovado pela Vigilância Sanitária, eu capacito um profissional em vacinas, eu fecho os pacotes de campanha e eu posso estar fazendo esse deslocamento. E a parte de atração. Quando eu faço a divulgação de vacinas específicas para um público direcionado, como, por exemplo, HPV e os eventos sazonais, como eu citei aqui, dengue, Covid,
influenza. Então, eu posso fazer essas campanhas sazonais e eu posso também fazer as campanhas em consultório, visitar um ginecologista, oferecer que eu tenho a vacina de HPV, oferecer para o meu público feminino que frequenta o laboratório a vacina do HPV, e aí, trazendo aí no modelo de esteira de produto, eu posso começar oferecendo o calendário vacinal, eu posso aproveitar as campanhas do governo federal. O governo federal está fazendo campanha para a vacina X. Eu posso fazer também no meu laboratório. Por quê? O horário de atendimento dos postos de vacinação, né, dos postos das UBSs e UPAs, os lugares onde promove vacinação do governo federal, tem um horário restrito. Então, muitas vezes, a pessoa, né, o paciente, o cliente, que tem uma rotina mais apertada, né, durante a semana, ele não consegue se deslocar. Então, por que não oferecer aplicação aos sábados? E para quem fechou o pacote, por que não oferecer o parcelamento? Se eu oferecer o parcelamento, eu estou fidelizando esse paciente, eu vou reter esse paciente e ele vai ter a facilidade de pagar todo o pacote de imunização num parcelamento. Então, é uma oportunidade de negócio e vai trazer receita para o meu laboratório. E aí, pensando em novos negócios, a gente pensa na consulta online. Você experimentou uma consulta online? Na época da pandemia, foi bem comum a oferta de consulta online por alguns planos de saúde. Facilitou muito. Quem participou viu aonde funciona e aonde necessariamente seria obrigatória uma visita presencial, mas a consulta online é hoje uma realidade. Em vários lugares, a consulta online salva porque não tem ali o profissional que se desloca para aquela cidade. É uma cidade mais do interior, é uma cidade com menos recursos, é uma cidade com uma dificuldade de deslocamento. Então, eu posso ter um sistema de telemedicina. E aí a gente vai falar de telemedicina e vai falar de coworking. Eu tenho uma sala dentro do meu laboratório que fica vazia, que poderia ser um consultório. Por que não trazer um profissional médico para aquela sala e começar a oferecer consulta e começar a oferecer telemedicina naquela sala? Então, é um aproveitamento do meu espaço físico, já pensando na margem de contribuição que ele pode agregar dentro do meu negócio. Então, quando eu penso em telemedicina e no sistema de coworking, que são as salas alugadas para médicos e outros profissionais, uma nutricionista, por exemplo, poderia estar ocupando essa sala, eu penso em acesso, porque os pacientes evitam contato com doenças do ambiente hospitalar. Então, se eu tenho telemedicina, esse paciente pode consultar à distância e pode conseguir fazer ali a consulta e o atendimento que ele precisava. Às vezes é só para levar um resultado de exame, para mostrar o resultado do exame. Ele não precisa se deslocar, ele faz uma consulta, são gerados os exames que ele necessita, ele faz a segunda consulta e pela telemedicina o médico faz a leitura dos exames e já ali orienta aquele paciente. A consulta com aumento da receita de exames convencionais e complementares. Então, essa consulta, eu posso gerar um aumento dos exames que eu tenho ali solicitados. Eu não vou ficar dependendo só da requisição ativa, passiva, que é a requisição que chega pelo médico. Eu vou gerar a requisição ativa, que é pela teleconsulta, telemedicina, pela teleconsulta, são geradas essas novas requisições. E as especialidades, eu posso oferecer profissionais em região ainda pouco exploradas. Por exemplo, médico psiquiatra, é difícil ter um médico psiquiatra em algumas regiões. Então, eu posso oferecer um médico psiquiatra via telemedicina. Eu posso oferecer ortomolecular via telemedicina. Geneticista, existem poucos no Brasil. Eu posso oferecer um aconselhamento genético na minha cidade via telemedicina, ou até mesmo um simples clínico geral. E aí tem uma limitação, às vezes, dos laboratórios de dizer assim, mas se eu colocar telemedicina aqui, os médicos da minha região não vão mais demandar. Eu preciso criar relacionamento com esses médicos. Lembra lá no início da nossa conversa que eu falei sobre a necessidade da visitação médica, a necessidade de se aproximar da comunidade médica? Quando eu faço essa visita, eu já consigo nivelar qual a especialidade que, por exemplo, não existe na minha cidade, tem pouquíssima frequência na minha cidade e que eu posso trazer esse profissional. Eu posso intercalar entre telemedicina e uma consulta. Esse paciente, por exemplo, esse médico, por exemplo, de uma especialidade ortomolecular,
que não se sentiu confortável em eu ter o serviço na cidade com telemedicina, eu posso convidar ele a atender dentro do meu laboratório alguns dias da semana, para poder gerar também pacientes para ele. Então, é uma parceria, e aí, na visitação médica, né, que aí a gente vai falar agora da esteira de produtos para telemedicina e cowork, eu posso fazer visitação médica e alinhar esse perfil com o médico da minha região. Eu posso pensar em perfil de exames padronizados. Às vezes o médico está pedindo ali só um padrão de exames, sem saber todo o portfólio que eu possuo. Então, quando eu faço essa visita para falar de telemedicina, de cowork, eu posso falar dos outros exames que eu consigo oferecer para ele. E eu posso fazer divulgação na TV da recepção. Eu posso fechar uma parceria com esse médico e fazer divulgação na televisão que fica ali como entretenimento para os pacientes que estão aguardando atendimento, como uma forma de trazer receita também. E aí a gente estava falando aqui desse conteúdo direcionado na TV. Aqui tem um exemplo. A maioria dos laboratórios, ou todos os laboratórios hoje, tem ali uma televisão na recepção para gerar entretenimento. Eu até gosto de brincar, porque muitas vezes, aguardando na recepção para ser atendida pelo dono do laboratório, em alguma visita técnica ou científica, eu já me acostumei com as programações. Então, às vezes, a TV fica ali a manhã toda ligada, por exemplo, numa rede de televisão que de manhã tem notícias, aí tem música, tem entretenimento, e aí acabo eu não oferecendo o meu laboratório e nem oferecendo conteúdo científico para esse paciente. E é um momento que eu poderia estar gerando autoridade com esse paciente, eu poderia estar vendendo outros produtos para esse paciente, e eu poderia estar divulgando outros parceiros dentro da minha cidade. E aí eu estou ali com um horário que às vezes passa até notícias trágicas, tragédias, assalto, violência, e o paciente está ali para descontrair, relaxar e aguardar o horário do atendimento. Então, nada mais ideal que seja algo confortável para se exibir nessa TV. Então, ter esse conteúdo direcionado comunica usando uma TV personalizada na sala de espera e amplifique a imagem de ambiente de promoção de saúde e segurança. Então, dentro da esteira de produto, o que eu posso fazer? Vídeos com médicos parceiros, formadores de opinião dentro da sua cidade, convida ele para falar sobre um assunto específico, um assunto que ele domina dentro da cidade, e coloca para ser apresentado ali na TV. Faz uma parceria, né, de dividir os custos dessa TV, de dividir os custos da gravação, da formatação do material, e divulga esse médico como parceiro seu ali do laboratório. Divulgação de parceiros de promoção de saúde, eu posso divulgar uma farmácia de manipulação que existe na cidade, uma clínica de vacina, já que eu não vou implementar vacina, eu posso indicar uma clínica de vacina, e essa clínica me ajuda ali na divisão de custos, né, para pagar um material mais elaborado. Eu posso divulgar, além aí, né, da farmácia de manipulação, da clínica de vacina, eu posso estar divulgando um serviço de nutrição na cidade, uma nutricionista que queira divulgar o trabalho dela e chamar esses pacientes que estão ali na recepção para fazerem uma consulta. Então, existem vários nichos aqui para gerar receita. E aí, quando a gente fala de genética, a gente vai falar de medicina de alta precisão. Além do termo medicina de alta precisão, a gente usa também a questão da medicina personalizada, que tem se falado muito hoje. São dois conceitos, assim, porque a biologia molecular ela tem uma alta precisão, e a medicina personalizada vai garantir que essa alta precisão seja direcionada de forma mais assertiva para aquele paciente que necessita de um acompanhamento genético. E aí, o primeiro contato de curiosidade que esse paciente tem com a medicina de alta precisão são os testes, por exemplo, de ancestralidade. Esse aqui é um teste meu, Silvânia, eu fiz um teste de ancestralidade para entender como funcionava e para ver o que ele poderia me agregar. Por curiosidade, vários tópicos que são tratados nesse resultado eram tópicos que já existiam dentro da minha família, né, de propensão a ter
ter susceptibilidade àquela patologia, e outros que eu nem acreditava. Então, assim, é um teste bem legal, ele hoje é divulgado aí em várias plataformas de empresas que executam. É um teste muito simples, porque é feito com suave, né, bucal, que recolhe ali células e depois vai fazer ali extração, amplificação e vai fazer um mapa ali, né, uma análise do DNA específico daquele paciente, daquele cliente, mas é uma forma de aproximar esse paciente da biologia molecular, ele começar a entender que exames específicos têm um custo mais alto, mas porque tem uma assertividade e uma objetividade muito grande. Então, no teste de ancestralidade, por exemplo, veio ali falando para mim sobre nicotina. E aí, o que falou para mim o meu teste de ancestralidade sobre nicotina? Sem predisposição para abandonar o hábito de fumar com reposição de nicotina. Então, se eu fizesse eu não sou fumante, mas se eu fumasse e fizesse uma reposição, eu não teria predisposição para poder abandonar. Então, eu teria que usar uma outra estratégia. Além aqui de outros marcadores, né, dentro do meu resultado. É um resultado grande, aqui eu trouxe só um print, assim, do meu resultado, é o meu mesmo, ó, SR, Silvânia Ramalho, e aí ele explica como que funciona o teste, né, tem uma abertura ali para explicar como funciona o teste, e aí dentro do meu perfil eu tenho ali os meus resultados. Então, eu tenho o resultado Pharma, eu tenho o resultado de cuidados relevantes. É bem interessante esse modelo de negócio para abrir dentro da comunidade onde eu atuo e dentro do público que é meu cliente assíduo. Então, o exame de ancestralidade é interessante para se fazer essa ponte com o paciente, começar a falar de biologia molecular, de genética, de medicina de precisão e de medicina personalizada. Gerando essa curiosidade, eu acabo trazendo essa proximidade com o paciente. Esses testes, eles são chamados de recreativos. Eles não são marcadores de diagnóstico, propriamente dito, mas eles são testes em que o paciente acaba tendo um direcionamento para ter um cuidado maior, um alerta em relação a algum assunto específico. E aí, um exame que eu sempre convido, que é um exame que abre a discussão em biologia molecular no laboratório, quando eu faço aquela curva ABC de exames, é um exame que eu vou perceber que eu não tenho um volume satisfatório desse exame e que seria interessante eu começar a implementar. É um exame que eu trabalhei aí durante um período grande com visitação médica. Eu visitava médicos que trabalhavam com fertilização, ginecologistas e visitei alguns urologistas, que é a citologia em meio líquido. Qual que é a vantagem da citologia em meio líquido? É uma coleta única, que além da citologia convencional, né, da citologia aí para análise de morfologia celular, eu também vou ter estabilidade para exames de biomol. Então, dentro do painel de DST, ele pode pedir uma clamídia em separado, ele pode pedir um HPV. E aí é interessante fazer a visitação médica, porque durante a visita vocês vão ouvir o médico falar que prefere um método que a outro. Então, nessa conversa, você já consegue mostrar para ele o seu modelo de laudo, já consegue estreitar esse relacionamento com o médico, já consegue estreitar que, caso ele precise de um desdobramento de diagnóstico naquela mesma amostra, ele não precisa pedir a paciente para retornar, ele já pode pedir com autorização do paciente, né, uma inclusão de exame, o paciente vai ao laboratório, assina o documento de autorização para inclusão, faz o pagamento, e aí depois no consultório ele já tem ali todo um painel de resultado desse paciente com uma única coleta. Eu faço a visitação médica para ginecologistas, para fertilização e para urologistas. O ticket médio tem um aumento médio aí de R$50 até R$250, porque eu posso agregar outros exames também. Então, eu posso começar com uma citologia em meio líquido, cobrar R$50, R$70. Ah, mas o plano de saúde não cobre.
A maioria dos planos de saúde cobrem com um valor muito baixo e alguns não cobrem ou limitam uma citologia por ano, por exemplo. Então, qual que é a estratégia que eu posso utilizar? Eu sempre brinco com esse exemplo, porque é um exemplo que é muito mais fácil para eu conseguir vender para uma mulher, para eu conseguir atingir um público feminino. Quanto custa uma extensão de cílios? Então, assim, quanto custa uma manutenção de uma extensão de cílios? Se eu não fizer a manutenção da extensão de cílios esse mês, eu consigo tirar desse valor para pagar uma citologia em meu líquido? Consegue. Se esse mês eu ganhar de presente, por exemplo, uma das estratégias, né, que a gente fala bastante aqui também de estratégias para implementação é presentei no Dia das Mães, no Dia das Mulheres, no Outubro Rosa, presentei uma mulher com uma citologia em meio líquido, né? É uma estratégia para começar a vender em rede social esse tipo de exame. Porque, às vezes, a pessoa fica pensando no investimento, mas não pensa no benefício. Então, eu consigo trazer uma fala para mudar esse pensamento. Então, qual que é a estratégia da citologia em meio líquido? É captação de exames de biologia molecular. Então, além da citologia, eu posso trazer um HPV. Além do HPV, eu posso trazer outros exames, eu posso trazer um painel de DST, eu posso trazer mais exames e começo e continuo fazendo ali a minha promoção na área de biologia molecular na minha região. Falando de esteira de produto, eu posso apresentar no consultório médico o diferencial da citologia em meio líquido. A citologia em meio líquido não substitui a citologia convencional e nem é melhor que a citologia convencional. Ambas são estratégias excelentes para diagnóstico, mas com as suas características. Na citologia convencional, que é aquela que vem na lâmina, eu não consigo entregar mais de um exame. Eu só vou conseguir entregar a avaliação citológica. Agora, no meio líquido, eu consigo, pelo processo de extração, amplificação e identificação, eu posso aí oferecer exames de biologia molecular. Eu posso oferecer exames complementares mais assertivos e eu posso realizar eventos médicos em parceria. Então, a gente viu vários laboratórios aí no mês de outubro oferecendo encontros para falar de saúde da mulher. Agora, no Novembro Azul, vários encontros para falar de saúde do homem, podcast, jantares, almoços. Então, eu posso promover eventos médicos para falar de tudo que o laboratório tem implementado e de estratégias em citologia, em meio líquido e em biologia molecular. Aproveitem o potencial dos laboratórios de terceirização. Muitos laboratórios de apoio oferecem os profissionais ali, que são os especialistas de produto, para fazer esse tipo de evento. É um evento que é um investimento, mas que vai gerar autoridade dentro da região em que vocês atuam. Então, gerando essa autoridade, gera segurança, gera fidelização e uma experiência para esse paciente continuar ali usando seus serviços. Falando ainda de biologia molecular, tem aí os farmacogenéticos. Diferente dos testes de ancestralidade, que são os testes recreativos, a farmacogenética tem tomado aí um grande espaço em vários congressos no último ano, em 2023 e 2024. Se vocês observarem, a maioria das grades de congressos dos nacionais, né, os congressos grandes nacionais, abordaram o assunto farmacogenética. O que é a farmacogenética? É através da biologia molecular, né, através do genoma, através de conhecer os genes do paciente, eu adaptar o fármaco que é ideal para aquele paciente específico. Então, hoje eu tenho, por exemplo, laboratórios que oferecem perfil farmacogenético e o laboratório de apoio de vocês também tem estes exames, os farmacogenéticos, para ansiedade e insônia. Então, de acordo com o material genético desse paciente, eu vou fazer um cruzamento para interpretar de forma individual, por isso que a gente fala de medicina personalizada, qual é a farmacodinâmica e a farmacocinética daquele medicamento em específico em contato com as cadeias genômicas desse paciente de quebra e absorção. Então,
É um exame muito interessante, não é só para a área de psiquiatria. Por exemplo, eu tenho farmacogenético para ansiedade e insônia, que vai avaliar antidepressivos, ansiolíticos, antipsicóticos e outros. Ele custa em torno de R$ 697 até R$ 4.647. Eu tenho exames para a área de cardiologia, que vai avaliar a medicação em relação ao personalizado para esse paciente, para cardiopatias, tromboses e hipertensão. Ele custa de R$ 447 até R$ 4.647. E eu tenho os oncológicos, nada mais humano, né? Quando a gente fala aí de segurança do paciente, fala dessa preocupação em humanizar o atendimento, em humanizar a relação paciente-cliente, laboratório clínico e médico, a gente nada mais humano que na área de oncologia oferecer aí os perfis oncológicos que são tão somente para minimizar os impactos, né, que esse paciente tem pós tratamento oncológico. Então, os oncológicos estão aí na faixa de 2.697 a 4.647. E aí, na esteira de produto, eu posso pensar numa visitação médica para pediatras. Ô, Lu, eu vou mexer nesse slide, peraí. Que é psiquiatras. Tá bom, gata. Pediatras, não sei onde que eu arrumei pediatra. E vou mexer aqui, ó. Que é efeito colateral. Efeito colateral. Pronto. Tá bom. Aí eu tenho que compartilhar de novo, né? Sim. Ele parou de aparecer. Deixa eu voltar. Vai. Eu vou falar ele de novo, que aí dá para cortar tudo, né? Certo. Então, dentro da farmacogenética, existe uma série de perfis que hoje a gente chama de medicina personalizada, para justamente oferecer para o paciente tratamentos e uma assertividade maior na escolha desses medicamentos que vão ser usados. Então, o laboratório de apoio que atende vocês também tem terceirização de farmacogenéticos. Hoje existem perfis divulgados aí no Instagram ou em outras redes sociais, oferecendo esse tipo de exame para trabalhar com uma medicina de precisão focada numa medicina personalizada. Então, existem exames farmacogenéticos, por exemplo, direcionados para ansiedade e insônia. Então, o que esse exame farmacogenético faz? Ele vai avaliar a farmacocinética e a farmacodinâmica do medicamento em relação ao meu marcador genético. Então, o meu gene, como ele vai se comportar, o meu gene específico para ligação com aquele farmacogenético, como que ele vai se comportar em contato com o medicamento XYZ. E aí o médico consegue, de posse desse laudo, é um laudo grande, um laudo completo, com várias explicações, assim, e tem, a maioria desses laboratórios que oferecem o exame, tem ali um geneticista que vai fazer a leitura do laudo junto com o médico psiquiatra, ou com o cardiologista, ou com o oncologista, para poder facilitar o entendimento e facilitar a manobra que vai ser adotada. Então, um exame farmacogenético direcionado para ansiedade e insônia, ele vai avaliar antidepressivos, ansiolíticos e psicóticos, dentro de outras classes direcionadas para esse tipo de patologia, e ele custa em torno de R$ 697 a R$ 4.647. Tem também farmacogenético para cardiologia, e aí ele vai ser direcionado para cardiopatias, tromboses e hipertensão. Então, o paciente que faz uso de um medicamento há vários anos e não tem aí uma mudança expressiva nos níveis ali de pressão arterial e níveis de lipidemias, ele fazendo um exame desse, o médico consegue ver
qual o melhor medicamento que vai se adaptar ali com a patologia. Então, eles custam em torno de R$ 447 a R$ 4.647, e os oncológicos, nada mais humano que oferecer para o paciente em tratamento oncológico estratégias que reduzam o efeito colateral. Então, a gente fala tanto aí de atendimento humanizado, de atendimento personalizado, é justamente para isso que os fármacos genéticos vêm para contribuir. Então, nos oncológicos, eu tenho aí na faixa de R$ 2.697 a R$ 4.647 num teste, e essa variação de preço depende da quantidade de marcadores, né, que esse laudo vai apresentar, e a quantidade de desdobramento genético que eu vou ter ali no meu conteúdo. Falando de esteira de produto, a visitação médica para psiquiatras é uma alternativa, médico geriatra também é uma alternativa, existe farmacogenético como marcador de Alzheimer, e aí faz avaliação da medicação. Existe farmacogenético para TDAH, então eu consigo ali fazer um farmacogenético com as principais estratégias fármacos para TDAH, e eu posso fazer vídeos promocionais na recepção do meu laboratório, tanto do exame de ancestralidade quanto do farmacogenético. Então, a estratégia lá colocada lá no início, quando eu começo a desenhar novos produtos e novos negócios de parcelamento, ela se encaixa justamente aqui. É um exame que é um pouco mais onerado, porque vai ser um pouco mais caro por causa da especificidade dele, mas que eu posso oferecer uma alternativa de parcelamento para esse paciente, que facilita ali na adesão à compra. E será que seus altos custos, falando de farmacogenética, falando de biologia molecular, será que seus altos custos limitarão o acesso a esse tipo de tratamento? Mas, afinal, será que além de aumentar a efetividade do tratamento, a medicina de precisão, essa medicina que a gente falou aqui agora, da personalizada, também não pode, a longo prazo, ajudar a reduzir o custo de tratamentos de doenças como câncer? Ou até melhorar a qualidade de vida desse paciente? Porque ele vai ter acesso à medicação ideal para o perfil genético que ele possui. Então, além de ter um alto custo, por ter um alto custo, eu vou limitar o acesso a esse tipo de exame. Mas se eu tiver a longo prazo, será que não posso pensar que é uma redução de custo para esse paciente que vai fazer esse tratamento mais assertivo, mais preciso, personalizado, direcionado para o perfil que ele precisa? Então, são duas perguntas que nos fazem pensar. Assim, o exame é caro, não vou oferecer na minha região, porque não vai ter ninguém que comprar. Mas qual o benefício que eu vendo quando eu ofereço esse exame na região em que eu atuo? Eu estou pensando só no alto custo, mas eu não estou pensando o quanto ele vai reduzir o custo de tratamento e desconforto. Nada mais desconfortável que um tratamento para ansiedade e depressão. Quantas vezes, por uso de um medicamento que não é o ideal para aquele paciente, ele tem a sua vida completamente comprometida, né? Limitada em movimento, pela necessidade do ansiolítico ali, ou do antipsicótico, por exemplo, né? E aí, com uma medicina personalizada, eu aumento a qualidade de vida. Então, falando um pouquinho da medicina de precisão, a medicina personalizada, eu vou ter indivíduos comuns que vão ser submetidos a dois tipos de métodos. O tratamento único, onde todos eles vão receber a mesma medicação, e aí o fruto disso vai ser eventos adversos graves, porque não há nada tão desigual de tratar pessoas diferentes de forma igual. Então, as pessoas são diferentes e têm genéticas variadas, têm perfis genéticos diversificados. Então, eu vou dar o mesmo tratamento para o mesmo grupo de pessoas, e aí eu vou ter maior número de eventos adversos, maior eficácia nula, né, dessa população, eficácia nula baixa, e eu vou ter eficácia boa em alguns. Então, eu vou ter uma distribuição e sem assertividade. Eu vou ter uma distribuição, mas eu vou ter sem assertividade. Quando eu faço o diagnóstico através da medicina personalizada, cada um desses indivíduos vai ser submetido a uma análise diagnóstica do seu perfil genético,
a uma análise dos biomarcadores e depois uma análise do estilo de vida. Isso tudo vem agregado num laudo e com o suporte de um geneticista para conseguir fazer a leitura desse laudo que está sendo apresentado. E aí eu vou dividir esses pacientes em grupos. Aqui em cima, ó, estão todos os pacientes no mesmo grupo, sujeitos ao mesmo tratamento. Aqui embaixo, quando eu separo os pacientes X, Y, Z com a necessidade específica que a sua análise genética trouxe, eu vou ver que um grupo precisa de um tratamento X, o outro grupo precisa de um tratamento Y, e um terceiro grupo vai precisar de um tratamento Z. E aí, cada um desses tratamentos vai ser porque esse grupo vai ser submetido ao tratamento X porque tem efeitos adversos graves em baixa proporção. Esse grupo vai ser submetido a um tratamento Y porque tem uma eficácia nula ou baixa, né? Ele vai ter uma eficácia maior ali do tratamento. E esse aqui, a maioria veio para um tratamento direcionado e vai ter uma eficácia boa. Não quer dizer que todos os tratamentos vão ter 100% de precisão. Mas, por exemplo, eu vou ter uma redução nesse grupo do número de eventos adversos, o que é muito bom, porque dá uma qualidade de vida muito maior para esse paciente. Então, esse é o grande objetivo da medicina de precisão, a tão fomentada aí medicina personalizada, que vai trazer aumento de recursos e vai trazer mais receita para o meu laboratório. Então, quando se fala em eu quero vender mais, eu preciso pensar em quais estratégias vão me garantir uma venda maior e uma venda centrada em resultados, né? Quantidade, mas também qualidade nessas vendas. E aí, uma questão importantíssima são os indicadores. No primeiro mês, eu preciso fazer um alinhamento da minha estratégia. Eu preciso fazer ação comercial, não tem como eu fazer um alinhamento de estratégia, eu fazer um novo produto, eu fomentar um novo negócio sem uma ação comercial. Existe uma premissa em vendas que é quem não é visto não é lembrado. Então, engajamento em mídia, divulgação dos exames. Eu não preciso colocar preço, mas eu divulgo ali em rede social que eu estou oferecendo o exame X na minha cidade, que eu tenho horários de coletas diferenciadas para gestantes, que eu tenho um sistema de deslocamento. Caso o paciente, por exemplo, precise fazer um exame no dia específico e não tenha ninguém para acompanhar ele, ou não tenha ninguém habilitado para acompanhar ele, ou não tenha condição de deslocar naquele dia, ou precise fazer um deslocamento mais rápido, porque tem mais de um evento no dia, eu tenho esse serviço para oferecer para o meu paciente. Tudo negociado e com preço. A coleta domiciliar também é importante, porque vou citar 2 exemplos. Eu tenho um laboratório que eu visito, que ele faz coleta domiciliar em região rural. Os pacientes de região rural chamam ele vai e faz a visita. Ele, para trazer essa receita, ele cobra uma taxa simbólica só para a limpeza do carro que ele utiliza para fazer o deslocamento. Então, para laboratórios de pequeno porte, para laboratórios em regiões rurais, é uma alternativa ter a coleta domiciliar e, por uma questão financeira, né, oferecer um custo menor que pague pelo menos ali a limpeza do veículo. Eu tenho um outro cliente que tem coleta domiciliar e que ele na verdade, ele não tem coleta domiciliar. Ele está atuando numa região onde ele é serviço tipo 1 e não tem coleta domiciliar na região. Nenhum dos laboratórios que estão atuando nessa região quiseram fazer coleta domiciliar. A vigilância sanitária, por entendimento de leitura, fez uma leitura da RDC, fez uma leitura da necessidade da região e autorizou esse serviço tipo 1 a fazer coleta domiciliar. Então, assim, ele está totalmente em contraponto à resolução. Mas ele foi autorizado porque ninguém na cidade quer fazer. Por que na cidade ninguém quer fazer esse serviço se a própria vigilância sanitária identificou a necessidade? Então, muitas vezes, fazer essa pesquisa de campo para ver qual a necessidade da minha região e adaptar essa necessidade para trazer novos negócios e para trazer receita é uma possibilidade.
No segundo mês, eu faço uma análise desses resultados, faço uma correção da estratégia, lembra lá do ciclo PDCA, e faço engajamento em mídias. E aí, no terceiro mês, eu faço um reforço dessa estratégia corrigida. Então, eu corrigi os horários que eu tenho disponíveis para coleta domiciliar. Eu corrigi o prazo de liberação de um exame que estava com prazo muito longo, consegui fazer uma negociação. Eu corrigi o preço de um exame que eu estava direcionando para um laboratório X, consegui um valor melhor no laboratório Y. Então, são todas estratégias que eu posso fazer correção e posso fazer um reforço aí no terceiro mês. E no quarto mês, eu posso analisar investimento e ampliação da ação. Nenhuma ação é quadrada e restrita. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer investimentos para poder ampliar uma estratégia que eu comecei. Então, essa estratégia ela não precisa começar grande, ela pode começar pequena. Eu uso o ciclo do PDCA para avaliar, medir, analisar, corrigir e implementar de novo. E aí, a partir do quarto mês, que eu vi que essa estratégia funcionou, eu vou investir mais naquilo. Eu preciso contratar mais um colaborador para fazer coleta domiciliar? Eu posso ampliar a minha coleta empresarial e visitar mais empresas? Eu posso fechar com mais empresas porque agora está tão organizado que eu consigo fazer? Então, eu posso usar esse tipo de estratégia para conseguir fazer ampliação. E a gente começou falando de novos negócios, estratégias em transformação em tempos de RDC 786, e aí o fiscal da Visa chegou, e agora o que eu vou fazer? Então, o que se viu foi assim, uma estagnização do mercado de laboratório clínico, baseado no medo da RDC. Quando disse que ela estava em revisão, o mercado inteiro estagnou, com medo do que chegaria. Quando ela chegou, o mercado inteiro estagnou pelo susto do formato em que ela veio, abrindo novos negócios para outros serviços, né? E aí, a preocupação agora é com a vigilância sanitária. Então, essa preocupação em atender os requisitos da RDC 786 também é novos negócios, também é estratégia. E ela também precisa fazer parte desse movimento todo de transformação. Então, quando o fiscal chegar, eu não preciso ficar apavorada, mas eu preciso me cuidar com algumas demandas que vêm com essa adequação. Então, com a adequação da nova resolução, eu tenho aí, por exemplo, um controle de temperatura, que eu tenho uma exigência maior, um gerenciamento das tecnologias, que é feito através de documentos e de ações dentro do laboratório. Tem aí o PMOC, que é um dos pânicos aí da maioria dos laboratórios, porque a vigilância tem solicitado por uma alteração na lei, então está dentro agora do escopo de solicitação. Então, tudo isso também faz parte do investimento. Colocar a casa em ordem para atender os requisitos da resolução faz parte de uma das etapas de crescimento. Eu preciso vender mais, eu preciso crescer com o laboratório clínico, eu preciso ter novos negócios e novas estratégias, mas eu também preciso estar adequado. Então, de posse de adequação com as resoluções RDC 50, RDC 786, RDC 824 e tantas outras adequações que eu preciso fazer, que às vezes tem adequações loco-regionais, eu posso partir para investimentos. Então, na área de controle de temperatura, eu trouxe aqui um exemplo. Por exemplo, esse dispositivo é muito utilizado na indústria farmacêutica. Ele é utilizado para monitoramento. Ele tem um site, e esse site, ele dá avisos no celular em casa. Então, na minha casa, eu posso saber se teve alguma alteração de temperatura lá no laboratório, porque ele avisa, dependendo do canal de comunicação, via telefone celular, ou ele pode avisar via e-mail, ou por SMS, contratando com a operadora, tem um custo, mas ele também faz esse sistema de alarme. É uma alternativa. Então, todas as áreas estão investindo em tecnologia e inovação. Então, eu preciso investir também e pensar nisso, porque isso também significa sobrevivência e estabilidade para novos negócios e estratégias. E aí, uma dica que eu dou aqui, a gente já está chegando no finalzinho, é se eu tive uma ideia, eu preciso colocar essa ideia no papel. Se eu coloquei essa ideia no papel, eu preciso trabalhar para fazer essa ideia acontecer. Ela vai precisar de ajuste. Então, eu ajusto
E aí eu faço de novo se precisar. Eu não posso desistir da ideia que eu tive e desistir de colocá-la no papel. E aí eu preciso ajustar de novo, de novo, de novo, e eu preciso continuar fazendo. Aí eu chego num resultado de sucesso. Tem uma pesquisa que diz o seguinte, que todos os dias, a cada 10 minutos, pessoas diferentes têm a mesma ideia. Mais de 400 pessoas têm a mesma ideia. E algumas colocam no papel e têm sucesso, e outras não tiram essa ideia nem da cabeça. E aí depois elas vêm a ideia e falam, nossa, uma vez eu pensei em fazer isso, mas desisti. Então, se tem uma ideia, o primeiro passo é colocar no papel. Então, a noção entre a mudança e a competição é quando eu crio um novo espaço no mercado. Quando eu crio esse novo espaço, eu torno a competição irrelevante, porque eu vou virar autoridade aonde eu estou atuando e eu vou conseguir gerar um diferencial para as pessoas que frequentam o meu laboratório e para as pessoas que não frequentam. Se libertar da competição é não se igualar ou superar a concorrência, mas buscar uma competição, uma posição competitiva. Então, não é a competição que vai fazer você ter um diferencial e nem se igualar ao que você já tem na sua região, mas é superar essa fase de concorrência, né? Superar a concorrência, o que a concorrência faz de diferente. Eu não vou me igualar e nem vou ficar competindo, mas eu vou buscar também uma posição competitiva. Às vezes eu tenho uma ideia que é muito mais atrativa e eu não coloco ela no papel e não coloco ela em ação e eu fico ali só brigando pela competição, né? E não supera essa concorrência. E oferecer um grande salto em valor. Então, inovar em valor é o grande diferencial. Cada vez que vocês demonstram autoridade e valor, a capacidade de crescimento e a capacidade de geração de receita e aumento de vendas é muito maior que qualquer outra estratégia para aumentar esse recebimento. Então, todas essas dicas que eu deixo aqui, vocês também podem encontrar algumas no meu canal do Instagram, que é o Silvânia Ramalho @oficial, o @Silvânia Ramalho oficial, e nos vários congressos que existem ao longo do país durante o ano. Então, aproveitem os congressos. Eu sempre digo que congresso é a oportunidade de fazer network, a oportunidade de trocar experiência e a oportunidade de conhecer novos negócios, de conhecer novas estratégias, de visitar estandes e ver as novidades que chegaram do mercado. Então, não se limitem a participar dos congressos, seja os regionais quanto os nacionais. E a minha última frase, que é o grau de comprometimento que determina o resultado. Então, quanto mais comprometidos, mais propícios a alcançar resultado. Eu agradeço a Newslab pela oportunidade e deixo aqui os meus canais de comunicação para quem queira saber mais ou queira trocar mais figurinhas sobre o assunto. Muito obrigada, Luciene. Nós que agradecemos, com certeza, por compartilhar tanto conhecimento aqui, tanta dica. É um conteúdo preciosíssimo aqui para o nosso canal. Eu agradeço demais sua participação, espero que vocês todos aproveitem esse conteúdo. E, como ela já disse, aqui estão todos os canais que vocês podem encontrá-la. Se vocês tiverem dúvida, podem deixar aqui a dúvida aqui no vídeo, que a gente encaminha para ela. E mais informações da Silvana também vocês terão na descrição desse vídeo. Silvana, novamente, muito obrigada pela sua participação. E, pessoal, até a próxima. Até a próxima.